Oremos o Pai Nosso, a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A leitura que faremos é um convite à confissão de pecados. Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5. Feche seus olhos, faça uma oração silenciosa. É algo entre você e Deus. Vamos ter mais ou menos 1 minuto de oração.
A palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Leia, reflita e tenha certeza com esse texto de que Deus perdoa o seu pecado. Por isso também Ele morreu na cruz, para pagar pelos nossos pecados, e todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deve também crer nele como aquele que perdoou os seus pecados e pagou pelos seus pecados. Creia, viva com Cristo, ande com Ele. Cantemos para a glória do nosso Deus o hino conforme a nossa liturgia. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar. Bendito Deus,
Diante da Tua palavra nós nos curvamos, nos quebramos, nos quebrantamos, nos humilhamos. Com ela também, ó Deus, todos os tipos de sentimento podem brotar dentro do nosso coração. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e nos conduza, ó Senhor, à correta interpretação destas palavras, para que o nosso coração seja fortalecido, animado, e que nós possamos, ó Senhor, alimentados pela Tua santa palavra, termos uma semana, ó Senhor, de alegrias, mesmo nas lutas tendo vitórias, e mesmo, ó Senhor, nos momentos mais difíceis, agarrados à Tua palavra, termos o consolo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já pensou qual a primeira porção das Escrituras que foram escritas? O que foi escrito primeiro e que nós temos como palavra de Deus? Talvez alguém pensasse de imediato Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não é isso. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Êxodo, Moisés. Levítico, Moisés. Deuteronômio, Moisés. Números, Moisés. O todo o Pentateuco que conta a história, o início, tudo nos leva a entender, e todos os comentaristas apontam para Moisés. Então Moisés foi o primeiro homem a escrever. Mas alguém escreveu antes de Moisés? Deus. E você vai observar isso muito cuidadosamente, abrindo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 34, que tem um texto paralelo também, Deuteronômio 10, mas Êxodo 34 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Quem primeiro escreveu foi o próprio Deus. E na primeira escrita havia a caligrafia de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Na segunda, Deus chega para Moisés e diz: lavra as 2 tábuas de pedra, sobe novamente no monte, porque as primeiras você quebrou. Quebrou por causa da idolatria, quebrou porque foi feito um bezerro de ouro, quebrou porque perdeu a cabeça, foi impaciente, ficou bravo. Você quebrou, Moisés. O povo quebrou a lei. Moisés não sabia que isso estava acontecendo. Moisés não sabia que havia um bezerro sendo feito pelo próprio irmão Arão, que estava recebendo os colares, os brincos, as pulseiras de ouro para fundir um bezerro que era um deus no mundo egípcio. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, desce. Desce, Moisés. Desce, porque o povo se corrompeu. E quando o povo se corrompeu, Deus apressou Moisés. Ele ouviu o alarido. Parecia guerra. Por isso que quando ele se encontra com Josué, ele questiona: o que é que está acontecendo? Que som é esse? É festa? É guerra? O que é aquilo? Eles descem, encontram o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas escritas pelo Senhor. Embora as tábuas estivessem quebradas, a lei estivesse quebrada pelo povo, e as tábuas quebradas por Moisés, a lei não foi anulada e nem deixou de existir. É tanto que nos dias de Davi, já com as tábuas restabelecidas, guardadas dentro da Arca da Aliança,
desde o tempo de Moisés. Então, o salmista diz: a tua lei é perfeita e ela restaura a alma. Os teus testemunhos são fiéis e dá sabedoria aos que são simples. A tua lei é remédio para o meu umbigo, diz Provérbios. A tua palavra, que é isso que Paulo está dizendo agora, aqueles homens que talvez não tivessem ainda parado para tentar a história de Moisés. Mas ele para e lembra do seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sem a palavra de Deus, o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, o povo se desvia. E com as tábuas da lei, o povo também se desvia. O povo também se corrompe. Mas a palavra de Deus tem um propósito. E aqueles que pegam a palavra de Deus, lembrem da expressão que Jesus usou depois de ter feito um sermão. Jesus fazia sermões. E o mais famoso é o Sermão do Monte. Quando ele termina, ele diz: aquele que ouviu as minhas palavras e pratica, eu vou compará-lo a um homem que construiu sua casa sobre uma rocha. Aquele que ouve e não pratica, eu vou compará-lo a um homem que construiu sua casa na areia. Virão as chuvas, virão os ventos, subirão os rios, baterão com ímpeto contra aquela casa. A que foi construída na areia vai cair. A que foi construída sobre a rocha vai se manter firme. E como é bom e como é importante a gente se manter firme. Então não é somente ter a palavra de Deus aberta dentro de casa, não é somente ter a palavra de Deus escrita no carro, não é só ter a palavra de Deus escrita nos umbrais da casa, como muitos judeus também faziam isso, mas é ter a palavra de Deus guardada dentro do coração, lembrando também as palavras do salmista: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É isso que faz a diferença. E o apóstolo Paulo diz que essa palavra habite ricamente. Habitar ricamente é habitar com abundância, é habitar de uma forma extravagante. E ele diz que habite a palavra do Senhor em vocês, porque Jesus, lá em João capítulo 17, está registrado: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na oração perfeita, na oração do próprio Filho de Deus, ele está dizendo que o que me santifica é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que desnuda os bosques, não é a palavra de Deus que o salmista também diz, faz a corça da cria, não é a palavra de Deus que faz do nada as coisas existirem, pois é a palavra de Deus, é a voz de Deus que faz com que o imundo se torne santo, se torne puro, que o pecador se torne reconciliado com Deus. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Ninguém conhece Deus olhando para a natureza. A gente sabe da existência de Deus, como o Salmo 19 afirma, mas é justamente lendo a palavra de Deus que nós temos o conhecimento das coisas benditas e das coisas eternas. A palavra de Deus revela quem é Jesus. A palavra de Deus revela como é o caminho da salvação. A palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus que vai nos dar o norte para termos uma vida santa. Pela voz de Deus somos santificados, mas pela palavra de Deus nós somos lavados, se obedecemos. À medida que nós obedecemos
as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer: tem uma vida santa. À medida que nós desobedecemos, somos liberais, somos mundanos, somos carnais, somos tudo aquilo que é reprovado diante de Deus. Mas à medida que obedecemos a palavra, nós conseguimos entender de que essa palavra, ela me dá o norte para ter uma vida santa aos olhos de Deus, não aos meus olhos. Não, eu sou santo, eu sou correto, eu estou fazendo tudo certo aos meus olhos, como diz também o texto sagrado. Os caminhos do homem não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. E muitas vezes nós pensamos: não, nós estamos certos, nós estamos fazendo certo, eu estou correto. Nós descobrimos, quando lemos as Escrituras, que estávamos completamente errados, distantes de Deus, acreditando nas nossas mesmas ideias, pensamentos, filosofias, planos, projetos. Até projetos podem estar errados. Diz um outro texto, Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Toda essa linguagem simbólica é como se a gente dissesse que a Bíblia é um sabão, é um shampoo, é um objeto que vai nos lavar, que vai nos transformar. Então, Efésios 5, ele vai trazer justamente isso. João 17 mostra que a palavra nos santifica. Eu preciso ou não preciso ter a palavra de Deus de forma rica dentro de mim? Como vou ter uma vida santa com gotinhas da palavra de Deus, com migalhas das Sagradas Escrituras? Não posso ter uma vida santa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não vá no achismo. Eu acho isso. Mas a Bíblia tem, não um achismo, mas uma palavra certa. Ela não dá duas opções, ela dá uma opção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos. Tem duas portas. E ele diz: entrai pela porta estreita. Escolha, diz Deuteronômio. Escolha o bom, escolha o certo. Vá, escolha, mas escolha o bom. Essa é a opção que Deus nos dá. É a orientação santa, perfeita para os nossos corações. E aí, mais uma vez, lendo Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus existe, você lê a palavra. O missionário Barnett, ele está lá na tribo traduzindo a palavra do Senhor para que eles possam ler e encontrar vida. Mas não dá para encontrar vida, não dá para enxergar Deus, não dá para enxergar as maravilhas de Deus com os nossos óculos sujos, com a nossa vida imunda. Por isso que ele diz: santifique-se, despoje-se de toda impureza, porque senão a palavra de Deus não vai fazer sentido. Às vezes as pessoas ficam muito inquietas, ouvir sermão, ler a palavra. Tem gente que não consegue ler a palavra de Deus por mais de 5 minutos. Tem gente que consegue um feito enorme e diz: eu li meia hora a palavra de Deus. Que feito! Ele chega, fala de boca cheia: eu li meia hora as Sagradas Escrituras. E quantas horas você leu o WhatsApp?
ou o Facebook, ou tantas outras mídias sociais. Então eu preciso me despojar, eu preciso abandonar o velho homem e os pecados para que eu sinta realmente prazer nas Sagradas Escrituras. Senão eu não sinto prazer. Por isso que Moody afirmava: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Diz também a palavra do Senhor em João 11, 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus ressuscita. E de onde é que Marta encontrou consolo com o irmão falecido há 4 dias? Na palavra do Senhor. Onde é que Marta encontra a mais pura teologia? Não são nas prateleiras, mas são nas páginas da Escritura Sagrada. Onde é que Marta, ela consegue dar essa resposta ao próprio Jesus, que é seu amigo? Como ela consegue isso? Através de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta homem, liberta mulher, liberta jovem, liberta terceira idade, liberta crianças. A palavra de Deus é poderosa para nos libertar da tristeza, nos libertar do peso da morte, da tristeza, da angústia. Quantas vezes você de madrugada você vai acordar e às vezes pode até ligar a televisão, mas se você sentar e ler a palavra de Deus será melhor. O sono virá logo. Se você se ajoelhar e ler a palavra de Deus de joelhos, o seu pensamento vai ser muito mais puro pela manhã e a sua vida muito mais robustecida. Hebreus 4:12 nos traz o seguinte sobre a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do meu e do seu coração. Por que eu estou pensando isso? A Bíblia explica, não é Freud, é a Bíblia, é a palavra que tem a resposta. Mas qual é o certo, qual é o errado? Não, o certo e o errado está na Escritura. Não, mas tem gente que interpreta assim e outros interpretam de uma forma diferente. Então, um interpreta certo e o outro interpreta errado. A palavra de Deus não pode ter 2 ou mais interpretações, mas apenas uma interpretação. É assim que a gente crê, define também a Confissão de Fé de Westminster no seu 1º capítulo. A Escritura tem somente uma interpretação correta. A partir daí, tudo mais é elucubração humana, é ideia, é pensamento, é coração aquecido. Mas a palavra de Deus diz: ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Ela vai dizer se o seu pensamento está certo ou errado. O julgamento de um juiz não pode ser fora das Sagradas Escrituras, somente pela palavra. Então a palavra de Deus precisa ou não precisa habitar ricamente em mim e em você? Como é que eu vou aconselhar e orientar outras pessoas sem o enriquecimento da palavra de Deus no nosso coração? Sem a abundância das Escrituras dentro da nossa vida? Não interessa a opinião de quem quer que seja, apenas a opinião de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Ele nós seguimos. Nós seguimos e temos um livro como regra de fé e de prática, para ver, ler, viver e praticar. Também diz Hebreus 6, capítulo 18, para que mediante 2 coisas imutáveis, 2 coisas que jamais mudam. Hebreus 6, 18.
nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A palavra de Deus não mente. O Deus Todo-Poderoso, que inspirou as Escrituras Sagradas, que para alguns profetas ele ditou, escreva aí. Para outros ele sugestionou, para outros ele mostrou e disse, o que vê, escreva. Para outros ele revelou. Mas para alguns, como nós, ele deixou as Sagradas Escrituras prontas, escritas, e elas não mentem. Por isso que diz o apóstolo Paulo, amando a igreja que está lá em Colossos, amando aqueles homens que eram crentes, que amavam Jesus, mas que precisavam ter uma fé robusta, precisavam crescer no caminho do Senhor. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E com essa riqueza das Escrituras, aí sim você pode instruir e aconselhar. A experiência diz isso, mas a experiência sem as Sagradas Escrituras, o que é que pode ser? A instrução recebida até em qualquer faculdade ou qualquer pós-graduação, qualquer curso, sem as Escrituras, o que é que vai servir? Não é também o apóstolo Paulo que diz que toda a Escritura é útil, é boa, é poderosa, é forte, ela nos instrui, ela nos alimenta, ela nos ensina para que o homem de Deus seja bom, perfeito, apto para toda e qualquer atitude, toda e qualquer ação. Ele vai ensinar, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Ele vai dirigir um ônibus, ele precisa conhecer a palavra de Deus e temer e respeitar a palavra de Deus. Ele vai criar família, ele precisa conhecer, vai gerar uma nova vida, precisa educar a criança no caminho que se deve andar. Mas que caminho? O caminho das Sagradas Escrituras. Não há como a gente não ter essa riqueza dentro do nosso coração. Por isso que ele diz, aí você pode se aconselhar mutuamente, instruir mutuamente em toda sabedoria. Lembra que Tiago faz uma distinção entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria do alto? A Bíblia é a sabedoria de Deus. A do mundo é de baixo, é mundana e é satânica. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se o nosso coração estiver repleto da palavra, a gente consegue cantar com esses três. Se o nosso coração não estiver completo com a palavra de Deus, a gente vai fazer a opção por um. Não, eu quero só hino, eu quero só salmos, eu quero só cânticos. E aí está o problema. A palavra manda os três, mas o coração do homem quer um, quer uma salmódia exclusiva, quer uma inódia exclusiva, querem às vezes só cantar cânticos, e às vezes nem são cânticos espirituais, porque se a gente pensar nesse adjetivo espiritual, cântico que vem do Espírito, não é João capítulo 4 que diz que o verdadeiro adorador adorará ao Pai em espírito e em verdade? Como é que nós vamos cantar sem o Espírito? Como é que vamos adorar espiritualmente? Como é que vamos ter cânticos espirituais e não carnais, não humanos, mas do Espírito que nos move a adorar o Senhor? Como vamos ter isso? Como vamos ter salmos
inspirados por Deus, sem o Espírito nos trazer. E aí ele diz, com a palavra cheia no coração, você sempre terá um coração grato. Você já ficou perto de alguém que não é grato, tipicamente ingrato, que reclama de tudo, que sempre tem uma coisinha para dizer, está errado, está faltando. Olha, aquela pessoa é extraordinária tirando os defeitos. Tem gente que gosta disso. Tem gente que parece que tem treinamento para encontrar defeito alheio. Defeito próprio nunca, só dos outros. E tem uma arte de argumentação para destruir o nome, a moral ou a outra pessoa. Ele consegue falar de uma maneira que acaba, não sobra nada. O coração está sempre ingrato, está sempre olhando. Deus olha para a gente e Ele nos ama. Jesus olha para a gente e intercede por nós. Jesus vê a sua igreja, e você sabe aquelas 7 igrejas de Apocalipse? Vejam as características daquelas 7 igrejas. E Jesus diz, se arrepende, eu te amo, eu estou no meio de vocês. E o Espírito do Senhor estava entre eles. Então a palavra de Deus diz, seja grato. Seja grato. Se a palavra de Deus habita em mim e em você, de uma forma rica, de uma forma abundante, nós teremos possibilidade de sermos gratos. Mas se a palavra de Deus não habita de forma abundante, vamos ter sempre uma reclamação. Mas como podemos reclamar das coisas se é Deus que concede? Se a palavra ensina isso, como podemos reclamar ou murmurar das circunstâncias se Deus permite que tais circunstâncias venham ao nosso meio? Se a palavra de Deus chega até nós de uma maneira tão extraordinária, peguemos essa palavra, vamos enriquecer o nosso coração, vamos ter vida abundante através da palavra do Senhor. Nós vamos cantar um hino, e isso que nós cantamos, preste atenção, porque é aquilo que vai sair de dentro do seu coração também. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.